Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Mais uma vez estamos juntos aqui para celebrar a nova vida que nós temos em Cristo Jesus. É uma alegria a gente poder nos reunir dessa forma, estarmos diante do Senhor, estarmos unidos pelo Espírito, sabendo que Deus tem algo para falar no nosso coração ainda nessa noite. Eu quero convidar você a abrir o seu coração e deixar Deus trabalhar na sua vida, Deus mexer nos seus valores, nos seus sentimentos e colocar você ligado, conectado naquilo que é do alto, naquilo que Ele tem para você. Que esse tempo seja um tempo realmente separado. Nós temos um instante de adoração, temos um instante para ouvirmos a palavra e também temos a ceia do Senhor ainda nessa noite. Então é uma noite para nós mais do que especial, né? Uma noite que nós vamos celebrar inclusive a nossa unidade, a nossa caminhada, a nossa vida em Cristo Jesus. Eu quero então pedir para você estar conosco nesse tempo e quero desde já fazer uma oração para que Deus esteja tocando no seu coração nessa noite, que Deus esteja falando com você nesse momento tão especial. Então, aonde você estiver, na sua casa, se você tiver oportunidade, feche seus olhos, se coloque agora em oração. Se você estiver junto com a sua família, melhor ainda. Faça isso em família, faça isso na unidade do seu lar, para que Deus esteja abençoando, então, a sua vida agora. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Pai eterno, nós estamos diante da Tua grandeza, nós estamos na Tua presença e estamos nesse momento todos juntos voltados para o Senhor. Ainda que a gente esteja olhando agora para o celular, esteja olhando para a televisão, seja como for, nós estamos, ó Deus, na verdade, contemplando a grandeza do Senhor através desse nosso encontro, através dessa nossa reunião. É um tempo em que nós adoramos o Senhor, é um tempo que nós louvamos o Teu nome, é um tempo que nós ouvimos a Tua voz, é um tempo, como já dissemos, que nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Então, Deus, nossos olhos não se voltam para pessoas, nossos olhos se voltam para o Senhor. Nós estamos diante da Tua majestade, diante da Tua grandeza. Vem tomando conta, então, do nosso coração, vem invadindo, Deus, o nosso coração, vem transformando os nossos sentimentos, vem quebrantando o nosso coração, para que esse tempo seja um tempo transformador para nós, um tempo desse mover sobrenatural do Senhor. Que esse Espírito que habita dentro de nós possa prevalecer agora com toda a liberdade, possa tomar conta da nossa vida e fazer uma grande obra em nós. Nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor. Toma conta de nós agora, conduz esse momento, conduz esse tempo. E que o Senhor esteja presente, Deus, nesse lugar onde eu estou agora, mas que o Senhor esteja presente em cada casa, cada lar, cada lugar onde os Teus filhos estão nesse momento ouvindo a palavra, estão se reunindo em Teu nome, que o Senhor se faça presente, que os Teus anjos estejam nesses lugares, que o Senhor esteja manifestando a Tua grandeza, que o ambiente da glória, do Teu poder, da Tua majestade esteja nesses lugares agora, em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, opere, que seja hoje uma noite para a gente lembrar com alegria daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor operou, que o nosso coração possa experimentar isso. Portanto, Ele está nas Tuas mãos para o Senhor agir. Faz uma grande obra, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero convidar você, então, para louvar o Senhor nesse momento, que você abra os seus lábios, que você fale com Deus agora, aonde você estiver, adore ao Senhor. Fale com Deus, faça do louvor uma oração, uma conversa com Deus, uma declaração de amor a esse Deus, uma declaração de dependência. Deixa Ele fluir, deixa Ele fazer a obra, deixa Ele realizar na sua vida agora. Amém? Se coloca diante do Senhor e vamos juntos louvar o nome dEle. Boa noite, meus irmãos. Eu queria, antes de começar o louvor hoje, fazer uma oração pelo nosso pastor. Hoje é dia do pastor e não é porque a gente não tem um culto juntos na igreja que ele vai ficar sem a oração, sem uma bênção das ovelhas em favor da vida dele. Então eu queria, junto com você, ele está na nossa frente aqui, orar por ele, declarar a bênção sobre a vida dele.
antes eu quero agradecer de todo o meu coração, em nome da igreja toda, e dizer que a gente te ama. Pastor Daniel, a gente te ama. Você tem sido uma bênção na nossa vida. Eu não estou falando como tua esposa agora, eu estou falando como tua vida. Se você puder vir aqui, a gente ama. Deus, eu quero de todo o meu coração te agradecer pela vida do Daniel. E eu estou falando isso diante de um Deus que sabe todas as coisas, conhece a vida dele e sabe perfeitamente o que passa no coração dele e que além disso vê as atitudes dele. Obrigado, Deus, pela vida dele, pelo jeito que ele é, pelo jeito que ele conduz as coisas, pelo jeito que ele conduz a nossa casa, a nossa igreja, pelo carinho, pelas orações, pelos momentos em que ele fica acordado, intercedendo por nós. Obrigado, Senhor, pela vida desse homem que o Senhor levantou para ser o nosso pastor. Obrigado, Deus, e que as bênçãos do Senhor recaiam sobre a vida dele, que encha ele hoje, nessa noite, de alegria. Encha ele com a tua graça, com a tua unção. Renova a unção na vida dele. Em nome de Jesus. E que essas bênçãos alcancem também o pastor Edson, que deve estar na casa dele. Que o Senhor abençoe ricamente a vida dele. Conduza os passos dele e da família dele. Deus, olha para os pastores da nossa igreja, aqueles ainda que o Senhor vai levantar, que tem um chamado e ainda nem sabe, que o Senhor possa estar conduzindo os passos de cada um. Que as suas bênçãos, Senhor, sejam sobre eles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E agora a gente tem um presentinho para você. Pessoal, é um bolo trufado, do jeito que ele gosta. E tem uma ovelhinha lá em Cosmópolis que participou disso. Amém. Que te ama. Amém. Obrigado. Vamos louvar o Senhor. Amém. Chamas para andar nas águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro em meio às ondas, em alto mar, vou confiar. E o teu nome clamarei, além das ondas olharei, ao mar agita, em tuas mãos descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça abunda em meio às águas, a tua mão me guiará. Seus pés vacilam, o medo surge, eu sei que não irás falhar. E o teu nome clamarei, além das ondas olharei, ao mar agitar, em tuas mãos descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
Amém, amém, glória a Deus pelo tempo que a gente tem de poder louvar o Senhor, de poder adorar esse nosso Deus. Maravilhoso a gente poder estar na presença do Senhor, e é muito bom também a gente celebrar aquilo que Deus faz na nossa vida. Sou grato a Deus pelo ministério, pela oportunidade de estar de alguma forma servindo, de alguma forma exercendo o ministério. Sei que o ministério pastoral é um chamado realmente de Deus. Agradeço a Deus então por cada cumprimento que eu recebi no dia de hoje, cada um de vocês que fazem parte desse rebanho que é um rebanho do Senhor e temporariamente está num cuidado meu, está na minha direção, mas é Deus que está conduzindo todas as coisas, é Ele que faz todas as coisas, é Ele que age. Então o rebanho, cada ovelha pertence ao Senhor, e é um privilégio poder estar caminhando junto com vocês. Obrigado à minha família também por essa homenagem, por essa surpresa. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que participaram desse momento e fizeram algo realmente surpreendente para mim. Muito bom. Louvo a Deus por isso. Obrigado. Eu quero compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus, um tempo então que a gente tem para falar a respeito da verdade, a respeito da palavra. Eu quero começar lembrando na verdade, algo que o Rubem Alves escreveu há um tempo atrás, e eu já tive a oportunidade de citar esse trecho que ele escreveu, muito bonito, que fala sobre o tempo e as jabuticabas. Talvez muitos conheçam esse escrito dele, e ele fala justamente sobre o passar do tempo e como que as coisas vão mudando os valores, e a história gira em torno de alguém que, ou ele dá o exemplo de alguém que está comendo uma bacia de jabuticaba e no começo come de qualquer jeito, mas quando vai chegando no final começa então a roer o caroço, porque vê que está acabando, né? E ele fala isso em relação ao tempo, em relação às coisas que a gente vive, e é realmente muito interessante a gente considerar o quanto que o tempo começa a mudar o valor das coisas para nós. As coisas simplesmente existem e elas muitas vezes vão mudando então de valor conforme o tempo vai passando. E às vezes a gente vai perdendo oportunidades, a gente vai perdendo chances, vai perdendo momentos importantes na nossa vida, simplesmente porque nós não estamos dando o valor devido no tempo oportuno. Nós estamos perdendo isso. Com o tempo, nós vamos muitas vezes deixando isso esvair, e vamos perdendo e vamos largando para trás grandes oportunidades. Às vezes, nós somos saudosos de oportunidades que nós perdemos. E isso muitas vezes soa como um lamento, né, para nós. A ideia de nós lembrarmos que nós poderíamos fazer diferente. Então, que a gente considere muito isso também, né? Faz parte da introdução que nós estamos fazendo aqui, a ideia de nós vivemos em abundância, porque Cristo veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. E essa expressão da vida e vida em abundância é algo que nós temos uma liberdade em Cristo para viver, nós devemos viver isso intensamente. No entanto, existe um levante do inimigo contínuo, uma ação do inimigo contínua para que a gente perca isso, para que a gente desperdice isso, para que a gente olhe para a nossa história que passou e fique lamentando coisas que nós poderíamos ter feito, maneiras de agir diferente, e o agir do diabo, a investida do inimigo, a influência do inimigo, muitas vezes é para que a gente simplesmente perca. E quando a gente perde tempo, quando a gente perde oportunidades, quando a gente perde algo tão precioso como aquilo que não volta mais, nós então vamos mais para frente ter algumas frustrações. Mas sempre há tempo, né, de nós nos posicionarmos. Sempre nós podemos então olhar de uma forma diferente. Uma vez Jesus, quando estava falando com os discípulos, e ele falava sobre discipulado, falava sobre liberdade, sobre uma caminhada de aprendizado que levava a uma liberdade. Ele falava com os judeus, e
Alguns criam nele, então para esses ele trazia um convite a uma caminhada que levaria a uma libertação, e outros então tinham uma resistência, um coração muito endurecido, e ele, conversando com aquelas pessoas, conversando com aqueles judeus de uma forma até dura, e ele diz para ele, vós sois do diabo, o vosso pai é o diabo, e você quer satisfazer o desejo dele. Ele diz ainda mais, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu estou citando esse trecho aqui, em que está lá em João 8,44, em que Jesus fala a respeito do diabo, porque essa é uma artimanha do inimigo, versus a vida e vida em abundância que Jesus tem para nos dar. Aquilo que Jesus tem para fazer para nós e fazer em nós é tremendo. Mas o inimigo, mesmo que eu e você tenhamos sido alcançados por Jesus, mesmo que o Espírito esteja habitando em nós, ainda assim ele quer minar a nossa vida. Ainda assim ele quer trazer prejuízo para nós. Ainda assim ele quer roubar de nós a oportunidade da gente viver a vida em abundância. Eu quero então considerar com vocês que nós podemos olhar e enxergar as estratégias, as artimanhas do inimigo e escapar dessas artimanhas e viver uma vida realmente em abundância e viver uma vida plena que Jesus tem para nós. A oportunidade de nós vivermos de uma forma intensa. Sabemos que a nossa grande alegria estará na eternidade, mas não impede eu e você de vivermos esse tempo aqui de uma forma intensa, de uma forma plena e de uma forma que glorifica o nome do Senhor. Nós somos convidados a isso. Nós somos chamados a isso, a realmente viver em abundância. E existe então nessa artimanha do inimigo muitas coisas que tentam roubar a intensidade da nossa vida. E a primeira coisa é a falta de perdão. Sempre a gente vai falar sobre isso. Parece que esse é um assunto recorrente, mas realmente é um assunto que muitas vezes é negligenciado. As pessoas muitas vezes deixam de viver porque não perdoam os outros. E tem um trecho na palavra de Deus que fala a respeito de perdão, e uma história que Jesus está contando. E tem uma passagem no meio dessa história, lá em Mateus 18, 32, 33, 34. Eu quero ler aqui com vocês, quando ele está contando justamente essa história de uma falta de perdão, explicando a intensidade, o problema da falta de perdão. Ele diz, então o Senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoei aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Nós somos perdoados pelo Senhor porque Cristo pagou uma dívida que nós tínhamos, uma dívida que nos levaria à morte. E muitas vezes nós perdoados, nós não conseguimos perdoar outras pessoas. Nós temos resistência para perdoar outras pessoas. O texto aqui traz nessa história a ideia daquele que não perdoa, mesmo tendo sido perdoado pelo Senhor, não perdoa, e aí então é lançado na mão dos verdugos, dos atormentadores. Muitas vezes eu e você estamos perdendo tempo na nossa vida porque a gente não perdoa as pessoas. A gente não vai ganhar nada se nós continuarmos arrastando a mágoa. Se nós estivermos, por exemplo, planejando uma vingança, isso não nos leva a nada. Vou citar uma frase aqui de Tertuliano que ele diz, você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. Ou seja, o diabo muitas vezes está fazendo eu e você recebemos a migalha, a miséria da vingança como se fosse algo bom para nós, como se fosse algo positivo para nós. Sendo que eu e você podemos perdoar, e nós fomos perdoados, e quando alcançados pelo perdão, não foi porque a gente merecia, mas foi pela misericórdia do Senhor. O diabo fica tentando roubar essas chances minhas e suas de perdoar. A gente fica medindo se a pessoa merece ou não perdão. Às vezes a gente parece que vive com aquela sensação dentro de nós, e isso, a falta de perdão, muitas vezes nos alimenta o nosso ódio, alimenta muitas vezes um sentimento estranho, às vezes até move, nos motiva para as coisas que nós construímos na nossa vida, mas tudo isso está nos consumindo e fazendo, na verdade, com que a gente esteja perdendo tempo.
Esses dias, quem acompanha deve ter visto um posicionamento do Rodolfo Abrantes diante do relacionamento dele com antigos integrantes da banda, na verdade um antigo integrante da banda dele, e que eles se separaram no momento da conversão do Rodolfo Abrantes, e agora, depois de 19 anos, eles se reconciliaram. E é gratificante ver o reconhecimento da restauração que existe no perdão. Pessoas que tiveram uma vida tão diferente, uma caminhada tão distinta, mas quando experimentaram então a reconciliação por causa do perdão, aquilo fortaleceu a vida deles. Ou seja, quantas vezes nós estamos perdendo tempo? O diabo está roubando nosso tempo, nossa vida, nossas alegrias, nossos encontros, nossas oportunidades, porque a gente não perdoa. Esse é um dos pontos, apenas um dos pontos que o inimigo ele tenta agir na minha vida, na sua vida, mesmo que a gente tenha uma vida em Cristo, mesmo que a gente tenha uma proposta de uma vida em abundância. A gente não vive ela em abundância. Um outro aspecto é quando eu sei que tem alguém com algo contra mim. É diferente de eu perdoar alguém. É quando alguém tem algo contra mim, eu simplesmente deixo aquilo dessa forma e passo por cima e finjo que não está acontecendo e não me posiciono. Eu não busco uma reconciliação, uma restauração. Quando eu não me posiciono de uma forma correta, não me posiciono de uma forma em que eu posso sarar a minha vida e sarar o coração de uma outra pessoa. Às vezes nós precisamos nos posicionar dessa forma e parece que às vezes é dolorido para nós fazer isso. Jesus, quando falava ali no monte, quando ele ensinava os que estavam próximo dele, ele diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Mateus 5 está falando sobre todo esse contexto. Eu li aqui o versículo 23 e 24, mas o contexto desse sermão mostra justamente a importância dessa reconciliação e do relacionamento com o irmão. Ele diz aqui, olha, se você vai fazer uma oferta e você lembra que tem alguma coisa que alguém tem contra você, deixa de lado e vai se reconcilia. Se reconcilia primeiro. É mais importante você se reconciliar primeiro e depois vem e apresenta então a tua oferta. O contexto diz para nós assim, no versículo 21. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Ou seja, aquele que mata, quando Jesus está falando aqui, ele está dizendo que matar, como diz na lei, era tirar a vida. Mas ele estava apresentando algo que também era matar. Quando você falava mal, quando você trazia um prejuízo sobre a vida de alguém, quando você, de alguma forma, se levantava contra alguém, quando você marcava a vida de alguém. Ele diz, olha, se você sabe que tem alguma coisa que não está resolvida, conserta isso. Conserta. Sai desse tormento, sai dessa perda de tempo, sai dessa condição ruim e reconcilia. O inimigo muitas vezes nos afasta de situações, de oportunidades que Deus está colocando para mim e para você, para que a gente viva em paz com as outras pessoas. Às vezes nós estamos levando em consideração coisas tão pequenas que nos distanciam das pessoas. Palavras, coisas que as pessoas falaram, gestos que as pessoas fizeram, opiniões que as pessoas tiveram, posicionamentos diferentes dos nossos. Será que tudo isso realmente vale a pena? Será que a gente não está jogando fora grandes oportunidades e perdendo tempo de ter uma vida em abundância através de relacionamentos? Será que a gente não está sendo seletivo demais, achando que nós podemos avaliar aqueles que podem, que merecem estar do nosso lado?
quando na verdade nós é que estamos perdendo. Nós é que estamos perdendo oportunidade de ter pessoas para a gente amar, pessoas para a gente ajudar. Às vezes a gente não quer estar junto de pessoas porque aquelas pessoas parecem que tiram proveito de nós, aquelas pessoas parecem que não acrescentam muito na nossa vida. Mas será que não seria muitas vezes esse o propósito da minha presença na vida daquela outra? Acrescentar na vida dela? Será que isso não vai enriquecer a minha vida? Afinal, bem-aventurado aquele que dá. É muito melhor dar do que receber. Não é maravilhoso a gente poder dar? Não é maravilhoso a gente poder ter para compartilhar? Às vezes estamos perdendo. Estamos perdendo tempo, estamos perdendo a abundância da vida por causa de mentiras do inimigo. E uma outra mentira que muitas vezes surge diante de nós é um medo que nós temos que impede eu e você de avançar. O medo às vezes de não ser aceito, o medo de não ser querido, de não ser reconhecido, o medo de falar algo da palavra de Deus que não convém e alguém então não gostar muito de ouvir isso. 1 João 4,18 diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós temos um relacionamento com o Senhor onde o medo que existia, ele é lançado fora. E nós não temos um relacionamento com Deus baseado no medo. Nós temos um relacionamento baseado no amor. O relacionamento nosso com o Senhor é baseado no amor. Ou seja, essa experiência que nós temos com o Senhor de amor é uma experiência que coloca eu e você nas mãos do Todo-Poderoso com segurança. O medo não precisa estar presente mais na nossa vida. As dúvidas muitas vezes limitam a nossa fé, limitam a gente de agir, de fazer algo que poderia levar a nossa vida a uma intensidade maior, a uma abundância maior. E o medo, então, o inimigo, junto com esse medo, vem potencializando um cenário que às vezes impede a gente de viver isso. Nós podemos viver em amor. Às vezes nós temos medo, como eu já disse, de não ser aceitos, de ser ridicularizados. Existem pessoas que não compartilham, por exemplo, a sua fé e não se deixam ser usadas por Deus como um instrumento para falar da verdade, do reino, porque tem medo. Medo de que alguém não vai entender, alguém não vai aceitar. Não há necessidade da gente ter medo. Afinal, aquilo que a gente está compartilhando é tremendo. A gente não está compartilhando juízo, a gente está compartilhando amor. A gente não está compartilhando um julgamento, um dedo apontado, a gente está compartilhando salvação. A gente está compartilhando esperança. A gente está compartilhando algo extremamente precioso, mesmo que as pessoas não saibam. Por que devemos ter medo disso? E não será gratificante quando nós vemos o resultado de tudo isso? Não será tremendo quando nós vemos pessoas então se dobrando diante da verdade? Não será tremendo a gente saber que nós fizemos a obra do Pai, aquilo que Ele nos confiou? Não trará para nós então essa saciedade, essa satisfação, essa abundância que o Senhor promete para nós? O medo não pode roubar isso. O inimigo não pode trazer situações em que eu e você sejamos inibidos, que a gente deixe para depois, que a gente fique ignorando oportunidades. Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele diz assim: pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime, ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos. Ele diz então: olha, tem um tempo oportuno, e tem um tempo que nem parece muito bom, mas faça, porque uma hora ninguém vai ouvir. Que seja agora. O momento é esse. O tempo é esse. As oportunidades estão diante de nós e nós podemos, então, viver a abundância de estar realmente nas mãos do Senhor, ser usado pelo Senhor e viver em abundância.
Se a gente ficar esperando o tempo, outra oportunidade, mais para frente, então quem sabe, a palavra fala sobre isso também. Quem observa o vento nunca semeará e o que olha para as nuvens nunca cegará. A vida vai passar, as coisas vão passar, e aí eu vou dizer assim, puxa, eu poderia ter feito. Eu posso fazer. Ainda há tempo de fazer. Se eu e você estamos aqui hoje, estamos ouvindo essa verdade, essa mensagem, é porque ainda há tempo da gente fazer. E muitas vezes o inimigo também traz situações onde eu e você estamos deixando de viver um modelo estabelecido por Deus. A vida em abundância que o Senhor traz para nós, a vida em abundância que o Senhor apresenta para nós, é em cima de um modelo que Deus estabeleceu, e às vezes a gente está lutando contra os modelos de Deus, estamos perdendo tempo querendo mudar Deus, querendo mudar a palavra, querendo mudar a verdade, querendo fazer uma interpretação nossa de tudo isso, querendo fazer, mais uma vez, a construção de um Deus segundo o nosso modelo. Nós estamos perdendo tempo com isso. Deixando de viver bênçãos que Deus tem para nós, debaixo de uma orientação que Ele traz para nós. Ele traz uma orientação e diz, olha, vive assim. E ao vivermos assim, então a bênção está nesse lugar. A abundância está nesse lugar. Deus quer que eu e você estejamos ali, num lugar especial, num lugar perfeito, num lugar maravilhoso. Existe uma bênção pela obediência. Obediência não é um jugo, não é um peso, mas é uma compreensão de que as coisas do Senhor são melhores. A palavra de Deus, por exemplo, quando fala sobre casamento, que é um dos exemplos clássicos para nós, sobre uma orientação de Deus, diz, as mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. Maridos, vós igualmente vivei a vida do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente, veja, juntamente, herdeiros da mesma graça de vida, para que não interrompam as vossas orações. Orientações tão simples como essa, muitas vezes precisam tomar um espaço dentro de nós, para que a gente possa viver a plenitude que Deus tem para nós, a abundância da vida em Cristo. Eu cito isso como um exemplo, porque é do nosso cotidiano, é do nosso dia a dia. E o inimigo, então, tenta roubar isso, colocando outros valores, distorcendo valores e fazendo com que sejamos resistentes à palavra de Deus, resistentes à verdade de Deus. A gente não precisa viver assim. A gente pode viver a bênção de Deus hoje. Mais uma vez, nada se compara com aquilo que eu e você temos reservados na eternidade. Mas hoje, nós temos uma vida que Deus nos deu para ser vivida em abundância, intensamente. Num plano, num projeto de Deus. Então não deixa isso passar. Não perca as oportunidades. Não deixa o inimigo, então, ficar trazendo situações, roubando o nosso tempo, as nossas oportunidades, impedindo a gente de viver as maravilhas que Deus tem para nós. Existem algumas situações que roubam a nossa bênção. A religiosidade, por exemplo, ela rouba o nosso tempo de bênção. A mentira rouba. A mentira nos afasta, então, de uma caminhada de paz, uma caminhada de tranquilidade, de dias de paz. Nós temos que ser favoráveis à verdade. As coisas desse mundo são coisas passageiras, são coisas que vão embora, e quantas vezes as pessoas passam a vida correndo atrás do vento, como diz lá em Eclesiastes. Correndo atrás do vento, e as coisas simplesmente vão embora e desperdiçam a vida. A palavra de Deus fala que nós não precisamos andar ansiosos, e quantas vezes a ansiedade rouba a nossa alegria. Porque o problema não veio, o problema não se completou, e nós estamos aqui nos desgastando hoje por aquilo que ainda não aconteceu. Estamos perdendo o dia de hoje pela ansiedade do dia de amanhã. Às vezes estamos pela desconfiança, deixando de ter paz.
achando que as pessoas estão nos perseguindo, que as pessoas vão nos trair, que elas vão nos decepcionar, e isso vai tomando um volume dentro de nós, e a gente vive nessa angústia contínua. Perder tempo é perder oportunidades. Como que você está gastando o seu tempo? Onde você está investindo realmente o seu tempo? Tem um autor judeu que diz o seguinte, que muitas vezes não temos tempo para dedicarmos aos nossos amigos, mas aos inimigos temos todo o tempo do mundo. Leon Uris. Parece que a gente gasta tanto tempo com coisa que não presta, né? Coisa que não vale a pena, coisa que não acrescenta em nada. E as pessoas? E as pessoas boas, e os nossos amados, nossos queridos, e aqueles que em algum momento nós nos distanciamos, mas podemos nos aproximar de novo. Deus tem isso para nós. O inimigo quer roubar a esperança, quer matar os nossos sonhos, quer destruir a nossa paz. Mas aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Jesus conquistou na cruz, é bênção, é abundância na minha vida e na sua vida. O tempo é hoje, a hora é agora. É momento para eu e você vivermos a intensidade daquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero convidar você a orar comigo, considerando isso. O tempo que nós temos hoje, ele é o de hoje. Ele é especial hoje. As pessoas que estão do nosso lado hoje, elas são especiais hoje. Eles devem ser valorizadas. Aquelas pessoas que nós deixamos para trás, talvez seja um tempo de restauração. Quantas pessoas nessa quarentena, nesse tempo de isolamento, se reconciliaram com outros? Afinal, parece que as jabuticabas ficaram escassas. Nós tivemos oportunidade de refletir e ver aquilo que realmente importa, aquilo que realmente tem valor, o quanto que é bom estar com a família, o quanto que é importante nós termos pessoas do nosso lado, o quanto que faz falta um abraço, o quanto que faz falta um beijo, o quanto que faz falta estar junto. A gente aprendeu isso. Quero, junto com você, orar para que essa verdade possa trabalhar nas nossas vidas, para que a gente possa então ser conduzido pelo Senhor a viver intensamente os dias de hoje. Quero convidar você então a se colocar na presença do Senhor agora e olhar para a sua história com o olhar dado pelo Espírito, para que você possa viver a intensidade do Senhor. Amém? Senhor Deus, nós nos colocamos agora diante do Senhor para pedir a Deus que o Senhor fale conosco, que nós possamos olhar para a nossa história, para a nossa agenda, para o nosso planejamento, para os nossos dias e entender como que nós podemos viver a abundância daquilo que o Senhor tem para nós. Como que nós podemos viver a intensidade da bênção que o Senhor tem para nós. Cuida da gente, Deus. Nos leva a essa compreensão. Nos ajuda, Deus, a viver o melhor que o Senhor já planejou para nós. Que a nossa vida, então, glorifique o Teu nome, que a gente viva intensamente tudo aquilo que foi conquistado na cruz para nós. Alcança, Pai, com o Teu mover o nosso coração, nas nossas decisões, as nossas programações, as nossas prioridades. Em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Eu quero celebrar a ceia com vocês. Quero convidar você para se colocar na presença do Senhor para a celebração da ceia. Eu sei que você está diante do Senhor e que você está se posicionando com o Senhor, você está ouvindo a palavra, mas eu quero compartilhar aqui um texto com vocês na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, no versículo 23. Eu vou ler o texto aqui para vocês, que nos fala a respeito da ceia.
Eu vou ler essa introdução para que a gente possa lembrar o que a palavra registra para nós a respeito da ceia. 1 Coríntios 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isso é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isto em memória de mim. De maneira que, cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. A palavra então nos leva a uma reflexão, olhar para o Senhor Jesus, para o sacrifício de Jesus e participar num memorial em memória do Senhor Jesus, em memória do sacrifício dele, em memória daquilo que ele fez ali na cruz do Calvário. A obra de Cristo ali na cruz do Calvário foi uma obra completa, plena. O está consumado declarado pelo Senhor Jesus mostrava que realmente tinha finalizado um ministério, um trabalho, um plano, um projeto, onde eu e você seríamos alcançados pelo resultado daquele sacrifício. Eu e você poderíamos então ter acesso à vida eterna. Jesus Cristo estava se entregando, morrendo e iria ressuscitar. Quem crê nessa verdade, quem confessar Jesus com seus lábios, é salvo. Está livre da morte, livre da condenação. A memória que eu e você trazemos é do preço que foi pago ali na cruz. Do corpo partido por nós, do sangue derramado por nós. O preço que foi pago ali mostra o tamanho, a intensidade do amor de Cristo por nós. Então nós somos chamados a lembrar disso. Somos chamados a refletir a respeito disso. O quanto que nós estamos realmente nos identificando com aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Vale eu e você considerarmos a nossa vida, como que ela tem sido trabalhada, como que ela tem sido vivida. É um tempo muitas vezes que nós refletimos para ver se nós somos dignos de estar caminhando com Cristo. O texto nos leva a essa reflexão no: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O convite é para que a gente olhe para dentro de nós e veja como que nós estamos vivendo. Nós muitas vezes estamos avaliando nesse momento as nossas escolhas, os pecados, como que nós estamos nos portando, se nós realmente estamos vivendo em santidade, separados desse mundo, ou se nós estamos negligenciando. Não é negligenciando uma ordem, mas é negligenciando aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário. Porque para que eu e você pudéssemos ser libertos do pecado, Jesus se entregou lá. Para que eu e você tivéssemos vida em abundância, Jesus se entregou lá. Para que eu e você pudéssemos ser cheios de esperança e pudéssemos viver na plenitude do Espírito, Jesus se entregou lá. Ou seja, tudo aquilo que ele fez ali na cruz é para eu e você vivemos intensamente. Se nós não estamos vivendo isso, é como se nós estivéssemos deixando de lado, como se nós estivéssemos ignorando ou desmerecendo aquilo que Jesus conquistou para nós ali na cruz. A palavra nos coloca uma responsabilidade nesse autoexame para ver se nós somos dignos. Ou seja, a palavra diz: aquele que come e bebe indignamente, come e bebe juízo sobre si mesmo. A Bíblia não fala para você não participar, mas fala para você se examinar, comer do pão e beber do cálice. Então que você faça isso agora. Que você olhe para a sua vida e se posicione aquilo que está desajustado com o projeto de Cristo na cruz do Calvário. Ajuste agora. Se posicione agora. Se torne, como diz a palavra, digno nesse momento. Será que nós podemos usar essa palavra, mas que a gente possa ser participante desse momento, pela graça e misericórdia do Senhor?
Se existe alguém para você se reconciliar e não está junto com você essa pessoa agora, se proponha a uma reconciliação. Afinal, Cristo se deu ali para que nós fôssemos um só povo e não houvesse mais divisão entre nós, que a gente pudesse amar, que a gente não tivesse medo. Tudo isso foi conquistado ali na cruz. A gente precisa viver isso. A gente precisa honrar o sacrifício de Cristo. Examine-se, pois, a si mesmo. Se você pode se comprometer agora com essa reconciliação, se comprometa. É fundamental para a sua vida. Participe, esteja junto. Eu vou segurar os elementos aqui, vou orar pelos elementos, o cálice e o pão, consagrando ao Senhor. Peço que você faça isso da mesma forma na sua casa. Se coloque agora nessa consagração dos elementos diante do Senhor. Te damos graças, ó Deus, por estarmos juntos nesse momento, unidos pelo Teu Espírito, sabendo, Deus, que o que faz nós nos posicionarmos aqui hoje foi o amor do nosso Deus, o amor do nosso Senhor Jesus, que levou Ele a ser entregue ali naquela cruz, a se colocar naquela cruz. O corpo rasgado por nós, o sangue vertido pelas nossas vidas. Somos gratos a Deus por fazermos parte dessa história, sermos alcançados por essa história. Apresentamos esses elementos agora diante do Senhor e consagramos eles diante do Senhor. Esse suco que representa o sangue e esse pão que representa o corpo de Cristo que nunca conheceu o pecado. Que possamos estar unidos nesse momento agora. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra. Porque eu recebi do Senhor esse ensinamento que passei para vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças e disse: esse é o meu corpo, que entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Convido você agora a pegar o pão e participar junto desse momento da celebração em memória do corpo de Cristo entregue ali na cruz. Também depois de cear, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Em memória do sangue de Jesus vertido ali naquela cruz que trouxe vida para nós, participemos todos do cálice. Obrigado, Deus. Obrigado por essa unidade que nós temos em Cristo Jesus. Obrigado porque nós podemos anunciar através dessa expressão, dessa nossa identidade, a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. E anunciar que um dia Ele voltará para buscar a igreja. Que essa verdade fale nos nossos corações e fale através das nossas escolhas, nossas atitudes, nosso procedimento. Nós dependemos do Senhor. Nos abençoa, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar nesse momento, encerrando esse culto, esse tempo nosso de adoração, e quero interceder junto com você por um pedido que foi apresentado aqui para nós. Na verdade, tinha outros pedidos, eu não consegui acompanhar, mas eu lembro do pedido da irmã Lenita em favor do irmão José do Patrocínio. Nós temos orado por ele continuamente, e eu quero, junto com você, encerrar esse culto, fazer essa oração por ele, e também por outras pessoas que foram apresentadas aqui, que Deus esteja alcançando cada um deles. Nós temos algumas histórias, algumas pessoas que estão passando por dificuldade, algumas pessoas que estão enfermas, algumas pessoas que foram acidentadas. Nós estamos, então, intercedendo por elas. Não estou nomeando todas, mas eu peço a sua oração para que Deus esteja restaurando cada um deles. Afinal, é um privilégio a gente poder estar aqui intercedendo por eles, tendo a certeza que o nosso Deus os alcança com misericórdia. Amém?
Pai eterno, nesse tempo aqui juntos, nós queremos te dar graça por estarmos unidos pelo teu Espírito e pedir que a tua bênção, Deus, alcance a vida do irmão José do Patrocínio de uma forma extraordinária. Que seja um mover de milagre do Senhor sobre a vida dele para restaurá-lo, para fortalecê-lo e trazer o melhor para a vida dele, em nome de Jesus. Que seja o Senhor operando na vida dele e transformando, Deus, não só o físico dele, porque o Senhor é poderoso para isso, mas transformando também o coração daquele teu servo e trazendo paz para aquele coração. Em nome de Jesus, que haja um transbordar do Senhor na vida dele e transbordar que alcance toda aquela casa e toda aquela casa possa ser tomada pelo teu poder, tomada pelo teu favor, pela tua misericórdia, pelo renovo e restauração do Senhor, Deus, em nome de Jesus. Quero colocar, Deus, diante do Senhor, ainda outras vidas que foram apresentadas aqui, que foram nomeadas, pessoas que estão passando por dificuldades, por lutas, pessoas que estão enfermas, que nós sabemos, pessoas que estão internadas, que nós estamos intercedendo, que o Senhor esteja cuidando. Pessoas, ó Deus, pastores que estão passando por lutas e dificuldades no dia de hoje, nós queremos apresentar cada uma dessas histórias e vidas diante do Senhor. E nós nos sentimos, ó Deus, privilegiados de poder estar diante do teu trono pedindo o teu favor, porque isso nos consola, porque nós estamos diante de um Deus de poder e misericórdia, que o Senhor opere e faça do teu milagre, Deus, nessas vidas agora, em nome de Jesus. Cada um deles, ó Deus, que seja alcançado pelo Senhor e nós possamos testemunhar do teu milagre. Obrigado, Deus, pela tua infinita misericórdia. Que o Senhor conduza os nossos dias, nos fortaleça, nos sustente e nos dê vitória. Que a tua bênção, Deus, repouse sobre as nossas vidas. E que essa semana seja uma semana para celebrarmos as grandes coisas que o Senhor conquistou, Deus. Que Jesus conquistou na cruz do Calvário para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, te fortaleça e sustente você na sua caminhada, em nome de Jesus.